Gente, eu achei um absurdo sobre o que o povo do YouTube estava falando sobre um resultado do analfabetismo funcional no Brasil. A minha opinião é o seguinte: primeiro, a gente tem, para nós se considerar uma pessoa inteligente, a gente tem que entender principalmente da ciência antes de entender da gramática. Porque se a gente conseguir entender de ciência, então a gente vai poder discernir o que é um analfabetismo e o que não é um analfabetismo, tá certo? Então vamos assim. A ciência diz, né, em Oxford, na faculdade de Oxford, de Harvard, diz que até o presente momento os cientistas encontraram mais de 1.000 espécies de seres vivos, no qual esses seres vivos eles têm assim um jeito, uma condição de vida, certo? Independente de outras espécies. Então, eles têm a sua própria condição de vida. Então, quando a gente fala em analfabetismo, eu não acredito que o Brasil não tenha analfabetismo, porque o índio, ele não é um ser criativo, ele é um ser que ele tem o seu meio, né, próprio de sobrevivência. Agora, se eu tivesse na Inglaterra, eu poderia considerar os analfabetos, né, e as pessoas formalizadas. Porque na Inglaterra, na Europa, a gente sabe que o QI desse povo de lá é um QI bastante elevado. E eles discernem, né, a formação óssea como o princípio também, uma característica da criatividade. Então, assim, se eu tivesse na Inglaterra ou qualquer país da Europa, eu poderia até chegar, né, no YouTube e comentar a questão do analfabetismo, porque lá sim a gente pode avaliar um europeu analfabeto e um europeu, né, disciplinado. Agora, eu acho que é mais analfabetismo quem está esses órgãos públicos que estão por aí, né, querendo divulgar a capacidade do brasileiro, quando na minha escola, quando eu estudei, e em filmes também, porque a gente vê que, assim, o filme, dependendo, né, de sua qualidade, ele tem princípios, ele tem argumentos educativos. Não são todos os filmes que as pessoas têm assim que dizem assim, isso é uma bosta, é uma porcaria. Não. Existem alguns tipos de filme que ele tem até também uns princípios educativos nele. Então a gente vendo assim, porque esses princípios educativos você vai ver no seu caderno, no seu livro escolar. Então, assim, o seu cabelo é uma característica, o seu olho é uma característica, o seu nariz é uma característica, a sua cor é uma característica. Óbvio que se você se olha no espelho e se vê todo misturado, você se vê de várias espécies. Sendo que a estrutura óssea, né, é a principal formação da característica de um animal. Quando você olha para uma estrutura óssea de uma pessoa, você vai saber a necessidade daquela pessoa e como ela faz para buscar aquilo. Então, assim, se nós somos macacos que gostamos de pular de galho em galho, por que a gente vai querer aprender a construir edifícios, arranha-céu, como fala em Nova York? Não, então eu acho que quem comenta isso, esses órgãos públicos, o órgão público só quer, porque eles estudam na Europa, que eu nem tenho certeza se eles estudam na Europa, mas porque eles são muito viajados, eles querem dar um de inteligente, quando eles são os piores analfabetos que representam o próprio país que eles falam da população.